Olá, de volta à estrada, e vamos nos reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para continuarmos a nossa jornada quaresmal. Já estamos na nossa quinta jornada da quaresma, e hoje nós vamos falar de um dos temas mais bonitos do Evangelho, que é exatamente aquele que na rubrica de muitos textos aparece como a história do filho pródigo, embora eu não goste muito desse título, mas isso não tem importância. O que tem importância é que a gente veja o que Deus nos quer falar com essa palavra, que foi registrada por São Lucas e é o único a fazê-la. Os outros sinóticos não fazem menção a isso. Aliás, a propósito, há passagens do Evangelho de Lucas, que é o evangelista deste ano C, há passagens que são próprias de Lucas. Só ele conta essa história. Portanto, isso era algo que circulava no meio da comunidade lucana, que era algo que os cristãos da comunidade de São Lucas discutiam, meditavam sobre essas passagens da vida de Jesus. E se São Lucas registrou, e ele é o único a fazê-lo, isto comprova aquilo que ele disse lá no início, no prólogo, que ele foi às fontes. Como ele não viveu isso, quer dizer, porque ele não conviveu, mas ele conviveu com pessoas que viveram isso. Então eles contaram para ele o que tinha acontecido, provavelmente os próprios apóstolos, alguns dos quais ele conhecia perfeitamente bem, como São João, por exemplo, que ele conheceu. Então o que ocorre é o seguinte, ele vai e conta, e ele incluiu. Então as passagens de Lucas, que são próprias dele, dada a profundidade delas, significa que elas provêm de uma fonte segura. E era uma coisa que era conversada, como eu digo, no meio daqueles primeiros cristãos. E tão importante era que Lucas registrou, porque diz respeito a alguns aspectos da vida de Jesus. E hoje é exatamente esta passagem que depois a tradição chamou da passagem, a parábola do filho pródigo, que foi contada por Jesus. Na realidade, a parábola é evidentemente sobre a misericórdia de Deus. E é disso que nós vamos falar, porque este tempo de quaresma é um tempo de conversão. Por isso eu coloquei lá, é um tempo de conversão. E o que é converter-se? Vamos ver, mas antes vamos pedir ao Pai que nos ajude a entender o significado da conversão a partir da parábola e de outros textos, mas que Ele nos ajude também a nos convertermos, porque esse tempo é o tempo mais adequado para isso. Por isso nós dizemos a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conversão. Vamos começar entendendo o seguinte. Imaginem, algum de nós, e isso aconteceu realmente comigo, certa vez, vinha eu da Serra, entrei na tal da linha vermelha, e eu precisava pegar uma das saídas da linha vermelha. Mas entendamos que nós estejamos numa estrada e temos que entrar, há uma determinada entrada, mas a gente passa da entrada.
E para voltar, porque há necessidade de voltar, nós vamos, às vezes, até mais de 1 quilômetro à frente, 2 quilômetros à frente, vamos lá longe. Aí é que há uma conversão. Ou então, uma coisa muito prática para nós aqui no Rio de Janeiro, evidentemente. Quem vai para o bairro de São Cristóvão, passado o estádio do Maracanã, mais adiante, naquela Avenida Radial Oeste, há uma entrada para São Cristóvão. Mas essa entrada onde existe um semáforo, ela nem sempre está aberta para os carros entrarem por ali. Eu fiz esse caminho anos e anos e anos a fio, porque trabalhava lá em São Cristóvão, no Colégio Pedro II. Então, eu já ia, se eu soltasse o meu carro, ele já ia entrar direto ali, porque isso era diário. Depois, com o tempo, eu já tinha saído e tudo, mas quando eu pego um táxi, por exemplo, para ir ao colégio lá em São Cristóvão, o que acontece? O táxi passa forçosamente por essa entrada, porque não é permitida, de quando em vez não é permitido, não sei, e vai lá na frente, até quase a Praça da Bandeira, para voltar. Os que moram no Rio de Janeiro conhecem esse caminho muito bem. Então ele vai lá embaixo, faz o quê? A conversão. Então, isso é uma imagem muito viva para a gente entender o que é a conversão. Nós vamos por um caminho de vida, perdemos a entrada da volta, porque o nosso caminho nos leva exatamente para um abismo, porque estamos num caminho de erro, e a isto chama-se pecado. Quer dizer, quando nós vamos nos afastando de Deus, Deus vai ficando para trás e nós nada. Aí é um momento que a gente quer voltar, mas perdemos o caminho. No entanto, haverá uma outra entrada, só que lá na frente. Nós continuamos andando, ou então passamos porque queremos dessa volta e vamos fazer a Santo Agostinho, que ia pelo caminho de vida dele, uma vida um tanto quanto, não, muito desregrada. Ele ia e foi, até que não aguentou mais. Então, num determinado momento da vida dele, ele pegou a entrada de volta. Aí, olha, faz-se o quê? A gente vai assim reto e faz uma conversão. Conversão e volta para encontrar o nosso caminho de verdade lá na frente, ou lá atrás, onde nós deixamos Deus. Nós o deixamos, mas Ele não nos deixa. Porque aqui nós podemos aplicar também a imagem da ovelha perdida, que, aliás, é a primeira das lições de São Lucas, neste capítulo número 15. É a parábola da ovelha perdida. É quando ele começa ali as famosas parábolas da misericórdia. Na realidade são três parábolas. Então essas 3 aí, nesse capítulo, que é o capítulo que dá início a isso. Lucas fala muito através de parábolas, porque Jesus falava de parábolas. E ele mostrava o que essas parábolas queriam dizer. Registrando as ipsis verbis. Então, ele volta, a ovelha perdida. O Senhor vai sempre atrás da ovelha perdida. Não deixa a ovelha ficar desgarrada, vai atrás. Mas não é dessa parábola que nós queremos falar hoje. Aliás, o evangelho do 4º domingo da Quaresma, que é o evangelho que nós ouvimos no domingo, então esta semana começa com esse evangelho, que é o capítulo 15 de Lucas, versículos 1 a 3, quer dizer, o início, e depois há um salto. Pulam-se as 2 parábolas, as parábolas que iniciam o capítulo. Primeiro uma introdução, versículos 1 ao 3, está ali. E depois há um salto para o versículo número 11, até o número 32, que trata exatamente da parábola chamada do filho pródigo. E é essa que vai nos
guiar hoje. Vamos falar dela porque as parábolas vão crescendo na realidade. Começa com a história da ovelha, depois do dinheiro, da moeda perdida, e finalmente a terceira parábola é a do filho pródigo. Então isso vai crescendo, e nós vamos ficar neste, apenas para acompanhar o que foi o evangelho que dá início e que é a nossa luz durante a semana, deve ser a nossa luz durante a semana, especialmente porque se trata de um tempo de conversão. Ora, a conversão, que é a volta a Deus, digamos assim, quer dizer, a pessoa está afastada de Deus, aí faz um retorno e volta para Deus, embora sempre atraído por Ele. A conversão implica naquilo que nós vimos em outras ocasiões. Em primeiro lugar, oração. Oração, muito sentido. Segundo lugar, a escuta da palavra de Deus. Escuta quer dizer audição dela. Primeiro a gente ouve, como nós vamos ver agora, vamos ouvir. Depois nós vamos tratar de escutar a palavra. Quer dizer, escutar a palavra é meditá-la no coração. Então a palavra penetra no nosso coração e lá ela fica. E nós então, é como se fosse a semente lançada no campo. O campo tem que ser um campo fértil, para que a semente possa, tendo morrido, germinar de novo. Esse é o trabalho do Senhor em nós, é o trabalho de Deus em nós, desde que nós nos abramos a Ele. Então, no tempo de conversão, nós estávamos no caminho, nos afastamos de Deus, aí pegamos um retorno e voltamos para Ele. Mas Ele está sempre conosco. Ele não nos abandona nunca, porque Ele sempre quer a nossa salvação. Ele quer a nossa vida. Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. O pecado conduz à morte. E Deus não quer isso. Então Ele faz tudo para trazer de volta. Agora, quem tem que fazer o caminho de volta, quem tem que achar a entrada para fazer a conversão, sou eu mesmo, porque eu sou um indivíduo livre. Assim como eu fui livre para me afastar de Deus, agora, com toda a liberdade, eu quero voltar para Deus. Retorno aqui, olha, conversão a Santo Agostinho, que está sempre iluminando. Ele diz, lá nas suas confissões, que ele era um homem da esbórnia e que ele queria simplesmente viver a vida livre dele. Mas ele teve sempre o desejo de encontrar a verdade. E quem é a verdade? É Deus. Aí ele procurou a verdade à frente dele, depois atrás dele, usando a imagem que ele usa, e dos lados. E ele vai mais além. Olhei para o norte, olhei para o sul, olhei para o leste, olhei para o oeste, olhou para todos os lados. E não encontrei, não te encontrei. Aí, num determinado momento, resolveu olhar para dentro de si. Entrou no caminho, fez a conversão. Lá na Praça da Bandeira, Agostinho nem conhecia a Praça da Bandeira, mas na Praça da Bandeira, aí entrou no caminho e começou, aí ele descobriu. Quer dizer, ele procurou Deus em todos os lugares, de todas as maneiras, nos lugares mais incríveis, mais inimagináveis, e não encontrou. Ele procurou Deus no berreiro, nas festas, na vida fácil, ociosa, não encontrou. Tu estavas muito distante. Aí quando ele entrou no caminho da conversão, ele descobriu que Deus não estava distante de coisa nenhuma, estava no coração dele, estava muito mais perto do que ele imaginava, só que ele não queria ver Deus, até que ele quis, e quando quis ele encontrou Deus dentro de si. Portanto, é o que eu disse, Deus vai conosco. Ele quer que nós voltemos para Ele. E Ele está lá dentro para nos ajudar a voltar. Pelo seu Santo Espírito.
é exatamente isso que acontece aí com o tal do filho pródigo. Ouçamos São Lucas e, a partir do texto lucano, vamos entender determinadas coisas. Então diz assim: Jesus disse aos seus ouvintes: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte na herança. Não foi necessariamente assim que ele falou, se a gente for ler o texto original. Ele chegou para o pai e arrogantemente disse que queria a parte dele na herança. Aqui eu faço já uma pequena parada, vão gravando isso. Então nós temos o filho, são 2 filhos. Então é o mais moço que fala com o pai. Portanto tem o mais velho, tá bom? Então tem o mais velho e tem o mais moço, são 2 irmãos. O irmão mais moço se dirige ao pai e pede a ele parte da herança, mas ele não fala com essas palavras que estão aqui. Isso aqui está muito suavizado. Se nós formos no original, a coisa é um pouco mais, digamos, agressiva. A maneira como o filho se dirige ao pai. Então, mas o fato importante é que ele pede uma parte da herança. Algo que existia. Então eu coloquei lá, Deuteronômio 21, 15 ao 17. No versículo 17 do capítulo 21 está escrito que a herança, aliás, desde o capítulo do versículo 15, a herança pertence toda ao filho mais velho. É o filho mais velho que herda tudo, pela lei. Mas acontece que no versículo 17 há uma provisão para os outros, para aqueles que são mais moços. Então o filho mais velho vai ficar sempre com o dobro do que aos outros é destinado. Ora, neste caso específico, embora a parte destinada ao mais moço, ele tinha direito a uma parte da herança, fosse muito pequena, porque a maior parte ia para o mais velho, ele é que é o herdeiro, segundo a lei, Deuteronômio 21, 15 e 17. Então vejam que está tudo baseado aqui na lei. Essas são pessoas do Antigo Testamento, nessa parábola. Então, o que acontece? Acontece que o mais moço tem direito a que tem, mas tem direito a uma pequena parte. Só que aí nós temos um ponto muito importante para o resto da história. O pai era um homem muito abastado, era um homem multimilionário, era um desses Steve Jobs, qualquer um desses modernos aí, Warren Buffett, qualquer um desses, ou então algum oligarca lá do Kremlin. É um homem que tem muito dinheiro. Então a fortuna dele é imensa. É um homem extremamente rico. Então, a parte que cabe ao mais moço, embora muito pequena em relação ao resto, ao irmão mais velho, muito pequena, é enorme. Porque a herança, ou seja, a riqueza do pai é muito grande. Riqueza material é muito grande. Muito bem, então ele foi lá e pediu a parte. O pai não discutiu, repartiu os bens entre os dois filhos. Poucos dias depois, quer dizer, tendo recebido a sua parte, o filho mais moço juntou tudo o que era seu, não se meteu com os outros, juntou o que era seu e partiu. Partiu para um país que ficava muito longe. Olha aí, pegou aquela estrada, tá vendo? Aquela que nem as entradas pelo caminho, pegou a estrada e foi em frente. O que isto significa? Isto significa que ele vai em frente ao encontro do seu destino, ou então aquele que ele acha seja o seu destino, a sua vida, a sua razão de viver,
aquilo que ele quer fazer. Ele é um indivíduo livre. Então, na sua liberdade, ele vai em busca da liberdade. Aquilo que ele considera liberdade. Vamos colocá-la entre aspas. Ele quer levar a vida dele, ele não quer ficar preso a amarras nenhuma, amarras de casa, obrigações domésticas, obrigações com o pai, obrigações com a família, não quer nada disso. Ele quer viver a vida dele. E ele tem toda a liberdade para fazê-lo. O pai, vejam bem, o pai não o impede de coisa alguma. Primeiro, aceita um pedido que não era muito comum. E segundo, não tergiversa, dá ao filho menor aquilo que ele tinha direito, segundo a lei. O filho pega tudo, também no seu direito, e resolve sair com tudo para a vida. A vida que ele entende seja a vida verdadeira, a vida de liberdade. O que se opõe aqui, quando Lucas nos diz que o filho, quer dizer, é Jesus quem diz, né? Lucas registra que o filho saiu de casa e foi para um país distante, significa, ele não quer nada com essa vida que ele levava. Se essa vida é aquela vida de respeito, de temor a Deus, não no sentido de ter medo, por exemplo, do ponto de vista religioso, a pessoa acaba se afastando, vai para um país distante, e onde é que fica Deus? Fica lá atrás, às costas daquele que foi embora. Então, esse que vai embora, dá as costas a Deus. Na realidade, o ir para um país distante significa exatamente isso. Dar as costas a Deus. Quer dizer, no sentido da parábola. Tirando aqui num aspecto transcendental. Não é num aspecto imanente, que esse não. Ele pegou o que era dele e foi embora. Foi muito longe. Ali, diz São Lucas, ele viveu uma vida cheia de pecado. Ele traduziu assim: é uma vida que a gente diz comumente na esbórnia, uma vida desregrada, uma vida dissoluta. Esta era a liberdade a que ele almejava. A grande pergunta continua sendo se isso significa ser livre. Um ponto de interrogação. Será que ser livre é exatamente isso? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer durante a Quaresma. Caso nós tenhamos também essas ideias, ou tenhamos esses desejos. Como estão os nossos desejos? Como está a nossa noção de liberdade? O que nós entendemos que é ser livre? Esse é fazer tudo o que me vem à cabeça? Ou, como nos ensina São Paulo, fazer tudo, mas que me convém. Não necessariamente aquilo que eu queira que seja ruim, mas aquilo que me convém. Então, Paulo apóstolo depois vai ensinar, não é? Eu sou livre, inteiramente livre, mas para fazer aquilo que me convém. A minha liberdade é limitada pela conveniência daquilo que realmente interessa para a minha vida. E esta conveniência está na minha consciência, porque a minha consciência está ligada a Deus. Aí vem um autor francês do século XIX, Balzac, que diz exatamente o seguinte: a nossa consciência é o nosso maior juiz, enquanto não o assassinamos, enquanto não matamos a nossa consciência. Então, a nossa consciência diz o caminho para seguir. Agora, nós somos livres. Livres para seguir por esse caminho ou não. Muito bem. Ali, o filho mais moço viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Em suma, levou uma vida dissoluta e na dissolução, na orgia, na esbórnia, no viver única e exclusivamente
para os prazeres da vida, viver hedonisticamente, toda a fortuna foi se esvaindo. Porque todos os bens materiais, eles se esvaem, eles vão vão desaparecendo como se fosse fumaça. Eles não ficam, não. Eles desaparecem. E o sujeito vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Ele não fez outra coisa a não ser gastar. E gastou a sua riqueza material e gastou a sua riqueza principal, que era a riqueza espiritual. E é neste momento em que ele atinge o fundo do poço, em que não tem mais como sair, porque o poço é muito, muito, muito profundo. Está numa escuridão tremenda. Aí, ele cai em si. Continua o texto. Versículo 14. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Hoje, nós não faremos, a fome também existe em muitos lugares, mas nós podemos dizer que a humanidade, nós vamos falar de um, de dois, levava uma vida também frouxa, uma vida laça, uma vida de total desregramento, como nós vemos por aí. E se nós formos olhar no espelho, vamos ver também que, quer dizer, se eu me olhar no espelho, vamos ver também que muitas vezes eu caio ou incido no mesmo erro. Aí houve uma fome, agora não, agora houve uma pandemia. Uma pandemia. Então são 2 anos que a nossa vida se transformou. Hoje não somos mais as pessoas, nem podemos ser aquelas pessoas que éramos há 2 anos. Passados 2 anos somos diferentes, forçosamente diferentes. E deveríamos estar voltados para as coisas que realmente contam. Mas há tanta gente que ainda continua no mesmo erro. Continua vivendo como esse jovem aqui vivia, dissolutamente. Aí ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar necessidade. Quando a necessidade apertou, ele foi atrás de algumas pessoas daquela região onde ele morava. Veja, ele foi parar num país estrangeiro. Ele era um estrangeiro naquele meio. Não era um migrante necessariamente, ele não migrou para lá. Ele foi para lá para viver uma vida de regrado, que era a vida comum daquele lugar. Mas como ele perdeu tudo, aí ele foi em busca de ajuda. Diz o texto que ele foi em busca de ajuda. Ajuda de quem? Das pessoas que lá viviam. Portanto, é uma ajuda material. Ele estava com fome e foi buscar um pouco de comida. Quando não, um trabalho, para poder, pelo trabalho, pagar aquilo que ele necessitava para viver, quer dizer, para comer. Então foi em busca de ajuda. Sentiu necessidade de pedir ajuda, porque até então, nem ele não precisava, porque ele tinha como pagar, mas também não ajudava. Não fazia nada disso. Esta pessoa aqui é uma pessoa absolutamente desregrada. Quer dizer, saída da regra, vivendo à margem da própria vida, daquilo que tem que ser a vida. Uma vida organizada, uma vida ordeira. E na quaresma nós somos convidados a pensar um pouquinho nisso. Como está sendo a minha vida? De que maneira estou eu vivendo essa vida? É uma vida com sentido ou é uma vida sem sentido? O que nos leva
a uma outra pergunta, também muito própria para este período da Quaresma, na nossa oração: qual é o sentido da minha vida? Eu tenho que pensar em mim. Qual é o sentido da minha vida? Ou melhor, que direção eu estou dando a ela? A pessoa que recebeu o rapaz, continua o texto, o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. A fim de tratar dos porcos. Ora, a fim de tratar dos porcos, o Levítico, que é um dos livros da lei, simplesmente condena os porcos. No Levítico está dito que o porco é o animal mais impuro que existe, razão pela qual os israelitas, os hebreus, os judeus, e isso vem até hoje, não comem carne de porco, porque o porco é um animal considerado impuro, e se eles comerem aquilo, eles pegam a impureza também. Então, veja bem a que ponto chegou a dissolução da vida desse rapaz. Ele foi mandado para trabalhar numa fazenda de porcos, quer dizer, porco que é o animal que ele mais abomina como judeu. Não pode nem ver o porco, pois foi trabalhar com os porcos para ganhar alguma coisa mínima, foi trabalhar com os porcos. A esse rapaz podemos aplicar também aquilo que diz Isaías. Ele diz lá no capítulo número 5, Isaías, ele diz assim, Isaías: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Versículo 11. Segundo, nas suas festas a música, eles não se importam com os planos de Deus, do Senhor. Esse rapaz, aquele que não se importa com os planos de Deus, o Senhor. É por isso que essa leitura do capítulo 5 de Isaías, versículos 11 e 12, é colocado nesse domingo, porque ele projeta a figura, como uma profecia, a figura do jovem dissoluto, do homem dissoluto, da mulher dissoluta. Isso aí, aqueles que não fazem o que o Senhor quer, o que o Senhor diz, aqueles que se afastam livremente de Deus. Foi o que aconteceu com esse rapaz da parábola de Jesus. E por que aconteceu isso com ele? Ele se afastou. Ele acabou aonde? Acabou no chiqueiro. Acabou lá junto dos porcos, que para ele significa o inferno. O inferno. Tanto que ele cai em si. E ao cair em si com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja a situação desse rapaz. Ele que teve tudo que ele queria, perdeu tudo. Quem tudo quer, tudo alcança. Mas depende daquilo que seja o objetivo do que ele precisa, do que ele tem em mente. Se o meu objetivo é um objetivo dissoluto, desregrado, eu vou conseguir. Porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu tenho a liberdade para fazer isso. Porém, resta saber se é da minha conveniência. Normalmente não é. Normalmente não é. Eu tive um amigo muito querido, era como se fosse meu irmão, que um dia chegou para mim e disse assim: olha, eu fiz isso e aquilo. Ele tinha passado muito mal, ele tinha entrado num declínio, estava numa crise de vida, a partir do que ele tinha feito. Aí ele disse para mim
o seguinte: ó, eu não te contei nada antes, estou contando agora. Eu não te contei nada antes porque eu sabia que você ia se opor ao que eu iria fazer. E como eu queria fazer, eu fui e fiz. E por isso estou te contando agora. Só não acrescentou isso quando dei com os burros d'água, que era exatamente o que eu ia dizer a ele. E tanto ele sabia que ele confessou. Mas aí já estava diferente, quer dizer, começou a mudar. Fez uma conversão, fez uma volta. Veja, não, eu não tinha nada, eu ia dizer a ele para não fazer, mas ele tinha liberdade para fazer. Foi o que esse rapaz fez. Então queriam dar, mas nem a comida. Olha, já trabalhar com os porcos já era, é uma metáfora, evidentemente, já trabalhar com os porcos já era um desastre na vida dele. Pior ainda, ele com fome, querendo comer as bolotas que os porcos comiam no meio chafurdados na lama, nem isso ele ganhava. Quer dizer, a vida dele chegou realmente a um ponto terminal. Terminal. Aí, sem pensar em se suicidar, sem pensar em deixar a vida de lado, ele pensou o seguinte: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? A fome apertou, a fome foi mais forte, e hoje nós vemos tanta fome por aí. Nós vemos esta guerra na Ucrânia, e que esta nossa caminhada de hoje seja também em oração pelos ucranianos, mas também pelos russos, o povo que não tem nada que ver com o desatino dos seus dirigentes. Pensemos um pouco neles também, que mais ou menos refletem isto que está aqui. Eu estou aqui morrendo de fome, enquanto os outros têm muito o que comer. Enquanto muita gente morre de fome, eu jogo comida fora. Que não precisava jogar. Eu não estou dizendo que às vezes uma outra comida não tem que ser jogada no lixo mesmo, porque ela estragou. Mas se estragou é porque foi em demasia. Isso acontece comigo. E eu não fico nada satisfeito com essa coisa. Nesse período de quaresma, então, eu me propus a não fazer mais isso. Então, se eu comprei demais e tenho que comer aquilo, eu como. Ou então, coloco numa outra quentinha e vou levar para quem precisa. Algum morador de rua, por quem eu tenha passado, enfim, alguém que eu veja. Voltando ao texto, morrendo de fome, ele então se conscientizou de que era necessário voltar para a casa do Pai. Então ele assume o seguinte compromisso com ele mesmo. Veja bem, essa parte é como se ele estivesse meditando. Ele está meditando. Meditar quer dizer o quê? Conversar com Deus. Discernir a partir da oração centrada no seu desejo mais íntimo de conversar com Deus, centrada no diálogo com Deus. Este jovem aqui disse: vou voltar para a casa do meu pai. O pai seria o próprio Deus, e dizer para ele assim: Pai, pequei contra Deus e contra ti, e não mereço mais ser chamado teu filho. Conversão. Ele se interiorizou da necessidade de se converter, pedir perdão, humilhar-se, sim senhor,
porque mais humilhado do que ele estava pela própria vida não podia ser. Então ele na realidade vai em busca de quê? Não apenas convertido, ele vai em busca de um ressurgimento. Ele que tinha morrido praticamente, vai em busca da sua ressurreição para a vida. Ele vai em busca do Deus para o qual ele havia virado as costas. O Deus que é representado pelo seu Pai na parábola. Lembre-se que é Jesus que está contando esta parábola. Então note, Deus não castiga, Deus, ele propõe exatamente isto. Esta pessoa, esse jovem, depois de fazer tudo o que queria, de ter dado com os burros na água, ele resolve voltar atrás. Deus podia dizer para ele, você quis fazer tudo, pronto, agora vire-se. Mas ele não faz isso não. E o jovem sabe disso no fundo do seu coração, que ele faz esta oração. Ele faz esta oração que é um propósito, ele assume o propósito de voltar atrás, de fazer aquela volta lá naquele caminho que eu disse no início, né? E vir em busca daquele que ele deixou para trás, o Pai. Voltar para a casa do Pai e dizer ao Pai, pequei contra Deus e contra ti. Aqui é o material, é daqui. Pequei contra Deus e contra ti. E não mereço ser chamado teu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. E então, versículo número 20, saiu dali e voltou para a casa do pai. Ou seja, assumiu um compromisso com ele mesmo, fez uma confissão, humilhou-se, esvaziou-se de si, tornou-se praticamente um escravo, um servo, e humilhado, totalmente humilhado, passado muito tempo de ele ter saído de casa, ele resolveu voltar, assumiu isto. A minha pergunta é a seguinte, eu ainda não consegui descobrir uma resposta. No caminho de volta, veja, ele foi para um lugar muito distante. No caminho de volta, não pegou um avião, não existia. Teve que ir a pé, ou então no lombo do burro, enfim. Ele não tinha nada e estava muito enfraquecido. Ele voltou no outro caminho. Mas note bem, embora caindo aos pedaços, havia uma força interior nele que o impelia a retornar para casa. E ele encontra nesta força exatamente o que ele precisava para continuar andando. E essa força é aquilo que está por trás. Vou em busca da casa do meu pai, vou em busca do meu pai, vou em busca de Deus. Por mais difícil que seja esse caminho de volta, ele é palmilhado, ele é trilhado. Jesus ia subir para o Calvário, e segundo a tradição, ele caiu 3 vezes ao peso da cruz. Então, subindo para o Calvário, onde ele ia cumprir a sua missão, ia concluí-la, ele cai. Isto tem um significado, que durante que na Via Sacra a gente medita. É nela que nós aprendemos que Jesus caiu 3 vezes a caminho do Calvário. Então ele ia com todo o peso da cruz, ou seja, ele ia com todo o peso das iniquidades de todo mundo para ele, que ele assumiu pelos irmãos, e isso o fez cair, porque ele era um ser humano. Ora, eu imagino que este camarada aqui da parábola, esse jovem da parábola, que está voltando,
num caminho que não é para o Calvário, mas é um caminho de Calvário. Ele atravessa terrenos, lugares muito difíceis, muito perigosos. Ele podia ter caído e ficado. Mas o que me prende é o seguinte: no que ele pensava? Ele pensava numa coisa, isso eu tenho certeza: vou para a casa do meu pai, e lá me humilharei diante dele, pedirei desculpas e vou ficar como seu servo, como seu empregado. Desisto de ser o filho para ser o servo. Porque foi a isso que a minha vida me conduziu. Mas eu vou voltar, arrependido. O caminho da conversão implica em arrependimento. Não é mais ou menos aquilo que nós vimos lá atrás, quando do batismo de Jesus, o que São João Batista pedia a todos, que cobravam confissão dos pecados e arrependimento das culpas antes de entrar na água para se purificar? O jovem está fazendo exatamente a mesma coisa, está fazendo aquele caminho de volta. Não foi o mesmo que fez o sírio Naamã, leproso, que primeiro não aceita o que Eliseu lhe diz e vai embora, vira as costas para Eliseu, mas convencido pelos empregados a voltar, porque Eliseu tinha dito para ele se banhar nas águas do Jordão. Ele volta para se purificar nas águas do Jordão. Ele acaba voltando, ou seja, ele bota de lado o seu orgulho, a sua autossuficiência, a soberba. Foi exatamente o que fez o jovem da parábola. Ele botou de lado a sua autossuficiência, a soberba, já tinha posto, porque ele teve vontade, desejo para fazer o que ele fez, voltar. Isso é muito difícil. Mas ele tinha a força dentro de si, uma força que ele não compreendia, provavelmente, mas era a força do Deus que está dentro, de Deus que está dentro de nós e que nos atrai para ele. Foi o que eu disse antes. Deus não ficou lá atrás. Nós damos as costas a Deus, mas Deus não nos dá as costas, porque Ele é fiel e Ele quer a nossa salvação. E para isso Ele mandou seu Filho unigênito, para merecer pela sua morte a nossa salvação, para nos reconciliar de novo com Ele. É o que diz São Paulo aos Coríntios e aos Colossenses. Quem presta atenção na leitura, vê que no domingo, por exemplo, desse quarto domingo da quaresma, a segunda leitura que é tirada de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, é exatamente a que eu anotei ali. Paulo aos Coríntios, ali, 5, capítulo 5, versículo 19. Isso deve ter sido lido agora. Se não foi, vai ser. Em que ele fala justamente da misericórdia de Deus. Porque Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele. E como nós não podemos fazer isso por nós próprios, Jesus veio e fez por nós. A sua morte na cruz implica na reconciliação de todos nós que estávamos afastados de Deus com Ele. Esta é a missão de Jesus. Veio nos reconciliar com o Pai. Nós, humanidade decaída, aqui representada por esse filho que foi embora, mas que agora está de volta. O filho que vai e volta. E ao voltar, nós temos as duas figuras, a do pai e a do irmão dele, com comportamentos totalmente distintos. Vejamos o que o pai faz. Continua o texto, no versículo número 20. Quando o jovem ainda estava longe de casa, o pai o avistou
O jovem estava longe de casa, ele está voltando para casa, está longe. Longe, longe. Isso me recorda a primeira vez que eu fui a Brasília. Eu fui de ônibus, numa viagem que levou 32 horas. Atravessava-se o Rio São Francisco de balsa. Mas a imagem que ficou na minha lembrança, e que eu ainda tenho aqui diante dos olhos, é daquele prédio do Congresso Nacional, surgindo da terra. Então, do ônibus na estrada, com aquela terra vermelha, nós vimos aquele negócio surgindo assim da terra. E aí foi crescendo, ia crescendo, 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 até que tomou a forma que é aquela do Congresso Nacional. Não é? Aqueles dois pratos. O prato virado para cima e o prato virado para baixo. Que o folclore indicou ser para cima a Câmara, estão comendo, e para baixo o Senado, já comeram, mas continuam comendo. E aqueles dois prédios, que hoje se transformaram em outros, mas aqueles dois prédios que naquela época, isso tem muito tempo, foi logo depois da fundação de Brasília, se chamava sanduíche, o sanduíche. Pois muito bem, mas aonde eu quero chegar com esse jovem que está voltando para cá, só que ele ia a pé e eu estava num ônibus. Então o que acontece? Acontece que ao ver aquilo eu vi de longe. Aquela coisa enorme, eu e os outros, nós vimos de longe surgir aquilo. Pois muito bem, o ônibus só chegou a Brasília 5 horas depois. Veja como aquilo era descampado, era deserto, era inóspito. Nós avistamos o prédio do Congresso Nacional, os passageiros daquele ônibus, avistamos o prédio do Congresso Nacional 5 horas antes de o ônibus chegar. Isso é uma coisa tão incrível que até hoje, passados muitos e muitos anos, isso foi o quê? 1963, até hoje isso está muito, muito, muito claro, muito vivo na minha lembrança. Aí está. O jovem ia chegando e ainda estava muito longe quando o pai o avistou. Há de se considerar que o pai já tinha idade, que o pai já não podia ter problemas de visão. Então, o que significa teologicamente essa saída do pai? Significa que o pai sempre esperou a volta do filho. Porque o pai não desiste do filho, é exatamente Deus. O pai aí representa Deus. Ele não desiste do filho. Ele está sempre disposto a esperar pelo filho. Mas o filho tem que tomar a iniciativa. Isto na quaresma é importante para nós. Este é o tempo das iniciativas de conversão. Aquilo que nos afasta de Deus, vamos tomar a iniciativa de deixar de lado e vamos voltar para Deus, sem medo. Temor de Deus, como eu já disse aqui, não significa ter medo de Deus, mas sim ajustar o nosso comportamento àquilo que Deus quer que a gente faça, para o nosso bem. E veja que Ele não impõe. Ele espera, como o pai da parábola esperou. Ele esperava o filho, e quando ele o vê de longe, assim como eu vi Brasília, quer dizer, o prédio do Congresso, de longe ele deve ter visto o quê? A cabeça do rapaz surgir à distância. Ele já se agitou, e o texto, nesta parte, é muito bonito, quando ele diz assim: quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho. Não é bem isso. Ele não estava pena do filho. Com a alegria que lhe causava a chegada do filho, ele correu
o abraçou e o beijou. Como se o filho estava tão longe? Ele não esperou que o filho chegasse a ele. Ele que foi ao encontro do filho. O filho que o havia desprezado. O filho que havia abandonado a casa. O filho que havia exigido uma parte da herança, ainda vivo, o pai. Coisa que não era comum. O filho que se pusera contra o pai. E contra o pai significa contra Deus. Pois não é que o pai não espera o filho chegar? O pai vai atrás, vai à frente do filho. O que significa isso? Não será essa também uma mensagem quaresmal para nós próprios, igreja? Não é isso que o Papa Francisco vem dizendo desde o início do seu pontificado? Que a igreja tem que ser aberta, a igreja tem que ser em saída. Não é a igreja que tem que esperar, a igreja quer dizer, somos nós. Não é um prédio, não, é edificação, não tem nada disso. Basílica de São Pedro, igreja de São José e Nossa Senhora, nada disso, não é o prédio. Não é o pároco somente. Somos nós, cada um de nós é que é igreja. A igreja que tem que ser aberta ao acolhimento. E a igreja que antes de receber tem que sair para acolher as pessoas. Aí está a concretização da misericórdia. O Papa nos pede para praticarmos obras de misericórdia, pois a obra maior da misericórdia é o acolhimento, é a aceitação da pessoa como ela é. Eu não posso modificar essa pessoa. Na minha vida profissional, eu encontrei muitos alunos que me disseram: professor, o senhor desculpe, mas eu sou uma nulidade. Há um caso específico desse, mas não vou entrar em detalhes aqui com ele agora. Eu sou uma nulidade. Não pode ser uma nulidade, porque você é um ser humano, disse eu para ele. E Deus não cria pessoas nulas, e nem anula as pessoas. Ele as aceita como elas são. Entenda isto nessa quaresma. O Pai não espera que eu chegue para pedir perdão, nem isso ele está pensando. Não é nisso que ele está pensando. Ele tem tanta alegria de ver o filho que tinha desaparecido retornar, que é ele que tem a iniciativa. É ele que vai ao encontro do filho. Ao contrário do filho que lhe deu as costas, o pai lhe abre os braços. E aí, o recebe, mandando trazer a melhor roupa, pôr um anel no dedo e as sandálias nos seus pés. Tragam e matem também o bezerro mais gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. É assim que Deus reage. O filho que se voltara contra o pai, que lhe dera as costas, retorna agora humilhado, e antes de abrir a boca para dizer assim, para pedir perdão ao pai, como ele disse que ia fazer, e fez, mas antes disso ele já foi acolhido pelo pai. Porque no coração dele, ele já tinha pedido perdão. No coração dele, ele já se humilhara. No coração dele, ele já queria voltar ao seio do pai. Porque o coração dele estava cheio de confiança no pai. No fundo é isso. É a confiança que ele recebido, embora não tivesse essa certeza. Só que antes que qualquer coisa acontecesse,
Ele tinha dito para o pai assim: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado ao seu filho. Pois foi depois de fazer esta confissão que o pai, que já o tinha perdoado porque correra de braços abertos para ele, antes que ele abrisse a boca para falar, para confessar essa sua falta, o pai já o tinha perdoado. E aí, mandou trazer a melhor roupa, mandou trazer o anel, as sandálias, que são símbolos da dignidade restaurada. Um nada se transforma num tudo, outra vez. Ele era tudo e quis ser nada. Mergulhou no nada, viveu do nada e sofreu o nada, transformando-se num nada. Aí voltou atrás. E antes de pedir desculpas, recebeu do Pai o perdão num abraço. Num abraço paterno. Porque o Pai não está no mundo para condenar. Não vim condenar, vim salvar, disse Jesus. Mas antes de dizer estas palavras, contou essa parábola, que é como que o anúncio daquilo que ele ia fazer. Não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu não vim para os que estão bons, eu vim para os doentes. Eu não vim para os ricos, eu vim para os pobres em espírito, aqueles que não têm ninguém e que se abandonam inteiramente a Deus. E isto pode significar um homem milionário. O pai dessa parábola aqui é assim. Como homem, ele está nas mãos de Deus. Ele se entrega a Deus. É um homem abastado, mas que se entrega a Deus. E tanto se entrega a Deus que faz as vezes de Deus. Afinal de contas, o homem é o quê? Criado à semelhança de Deus. E a semelhança de Deus tem que perdoar. A igreja tem que ser perdão. A igreja não pode repelir ninguém. A igreja tem que estar aberta a todos. A igreja não são as portas da igreja física, material, o prédio. A igreja somos nós. A Quaresma nos leva a isto e esta parábola mais ainda. Muito bem. Então a reação do Pai é essa, de aceitação, de acolhimento, de braços abertos e de perdão. Aí está o sentido da misericórdia. Mas o jovem que está chegando, arrependido, e é recebido com festa, tem um irmão. O irmão mais velho, que naquela sociedade estava imediatamente abaixo do pai. Ninguém superava o irmão mais velho. E hoje que eu estou aqui de recordação, me vem a lembrança também uma noite de Natal, que depois de passar lá em casa, eu fui à casa de uns amigos para fazer um cumprimento e um brinde, porque me tinham chamado para ir lá. Era perto da minha casa e eu fui lá. E o negócio é que a hora ia passando, e nada de começar. A família inteira estava lá, já tinha falado com os pais da pessoa, eu conhecia, quer dizer, conhecia todo mundo. Sempre fui muito bem recebido naquela casa. Então, eu era tratado como se fosse um filho, digamos assim. Então, havia comida que não acabava mais, pessoas estrangeiras, né? Então, tinha um monte de comida, etc. E aí, nada de as pessoas começarem a comer, não podia, porque o pai não deixava. E eu ouvi quando ele falou, não,
a festa só começa quando o fulano chegar. Quem era o fulano? Não se chamava fulano, tem um nome. Mas quem era o fulano? Era o filho mais velho. Era o filho mais velho. Que ainda não havia chegado, vinha com a... Eu não sei se ele já estava casado, não me lembro mais, casado, mas veio com quem é a mulher dele. Ela estava noivo, já tinha casado recentemente, enfim. A festa só começava quando o filho mais velho chegasse. Ele, essa família, era de extração semítica, era daquela região de lá, aqui, da Palestina. Então é quando o filho mais velho chegar. Por isso é que eu digo aqui, são dois irmãos. O mais velho tinha precedência de tudo. Não era apenas o herdeiro da fortuna, tinha precedência dentro de casa. Aí ele chega. Ele vem do campo, olha bem, nós temos a atitude do irmão que voltou, de humilhação, de arrependimento e conversão. Temos a atitude do pai, de acolhimento, de perdão, de misericórdia. E agora temos um irmão. Então eu vou deixar que São Lucas nos diga. Começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, versículo 25 para frente, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? Ouviu o barulho da música e da dança. O que está acontecendo? O empregado respondeu: o teu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Isso já devia ser motivo de regozijo. Eles pensaram que ele tinha morrido. Passaram-se muito tempo e outra coisa, estava saudável, apesar de enfraquecido, mas estava saudável. Por isso, o teu pai mandou matar um bezerro gordo. Sinto aqui um pouco de fofoca. Mas pode não ser. Mas aqui é um pouco, porque depende da maneira como isso foi dito. Ele pode ter lançado ali a cisânia. Ao invés de plantar o trigo, plantou o joio. O teu irmão voltou, olha só, voltou, e o teu pai mandou matar o bezerro mais gordo. E agora está promovendo uma grande festa aí, porque a reação do irmão foi imediata. Ele disse assim: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar no ambiente da festa, não quis participar da festa. Nós somos chamados ao banquete nupcial, não é? Do Cordeiro, nós somos chamados a isso. Aliás, a Eucaristia é isso, é o banquete nupcial do Cordeiro. Nós somos chamados a ela. Ele não quis. Novamente o verbo querer, novamente expressão de vontade, desejo e vontade. Não quero e acabou. Não quero participar disso. Não tenho nada a ver com isso. Aí o pai veio para fora e insistiu com o filho para que ele entrasse. Mas ele respondeu, e isso é o que nos importa agora: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. O tempo em que ele está em casa, dizendo-se trabalhando para o pai, sem desobedecer a nenhuma ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito. Imagina, para o outro que disse. Aí ele diz assim: porém, esse teu filho, botei aqui, reação do irmão: esse teu filho desperdiçou tudo o que era teu, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e tu mandas matar o bezerro gordo. A reação do irmão: enquanto o mais moço se arrepende e se converte,
é recebido misericordiosamente, o irmão, que muitas vezes sou eu, o irmão age arrogantemente, na sua autossuficiência. Ele lembra ao pai que ele é um indivíduo inteiramente dedicado às coisas da casa. Um indivíduo que fazia tudo o que o pai queria, obedecia-lhe todas as ordens. Fazia, afinal de contas, aquilo que tinha que ser feito. Arrogantemente ele se vangloria daquilo que era obrigação. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós nos vangloriamos daquilo que fazemos, esquecidos de que o que fizemos é nossa obrigação. Por isso Jesus também, mais adiante, vai dizer, depois que o servo serviu todo mundo, depois que ele cumpriu todas as obrigações, ele devia chegar e dizer, sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Quando um servidor público serve ao público, ele não está fazendo mais do que a sua obrigação. E assim devia ser a mentalidade do servidor público, principalmente. Porque ele é chamado de servidor, assim está na lei, ele é chamado de servidor público. Público porque quer servir ao povo. Quer não, tem de. Agora ele deve querer também. Se todos tivessem essa mentalidade, o serviço público não seria tão execrado como é. Porque não são todos que deixam de fazer isso, deixam de cumprir a sua obrigação, a imensa maioria trabalha direito, como sempre. Mas, infelizmente, existe o joio no meio da plantação de trigo. E esses que agem mal, evidentemente, acabam contaminando o resto. Por isso é que, no nosso trabalho, nós devemos ter essa visão das coisas. O mesmo se dá na igreja. A igreja é aberta, a igreja é em saída. Aqueles que trabalham, digamos assim, na igreja, têm uma missão a cumprir, uma missão apostólica a cumprir. Isso todos nós que somos batizados, mas nós que estamos engajados no serviço à igreja, devemos cumpri-la. E sempre com aquela ideia, não faço mais do que o que eu tenho que fazer. Porque essa é a minha missão. E eu tenho que ficar muito contente, porque na realidade eu estou trabalhando para o engrandecimento do reino, para que o reino se instale realmente grande como ele tem que ser, com a minha pequenez, através dela. Então, enquanto um dos irmãos, o dissoluto, acaba se convertendo, acaba perdoado, e recebido fraternalmente, filialmente, o irmão tem essa reação. Nós devemos parar um pouquinho na quaresma, e é esse tempo que Deus nos dá, para vermos se dentro de casa nós não estamos agindo da mesma maneira. Eu estou dizendo dentro de casa sem passar julgamento a ninguém, nem falar da família de cada um. Eu estou falando de mim. Se dentro de casa eu estou agindo como tenho que agir. O pai então voltou-se para o filho e disse o seguinte: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
como este passou a ser, esta nossa jornada de hoje é uma jornada de lembranças, para mim também. Já lembrei aqui várias passagens, me lembro desta, porque esta foi direta comigo. Foi exatamente, a situação era outra. Não, nem chegava perto disso que está aqui. Mas eu ouvi de meu pai essa mesma frase: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Eu sei por que o papai falou isso para mim. E sei que nesse dia eu recebi uma tremenda lição de vida, que me ajudou muito a ser quem eu sou. Não sei se o papai ainda vou ver na Bíblia que ele usava e que eu tenho. Ele não era um homem de leitura bíblica, não, pelo menos aparente para nós, não víamos isso. Mas eu tenho uma Bíblia muito antiga, guardada lá comigo, que era manuseada por ele. Está lá, muitas coisas marcadas. E eu vou até em Lucas 15 verificar se tem alguma marcação nesta passagem. Porque as palavras que meu pai usou dirigindo-se a mim foram exatamente as mesmas. Embora a situação não seja essa, não fosse essa daqui, ou semelhante a essa. Não. Mas as palavras foram essas, para mim, que por acaso, ou não por acaso, sou o filho mais velho. Tudo que é meu é teu. Tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Talvez por isso, no dia que ele morreu à tardinha, e eu estava na sala de aula. Mas de manhã, cedinho, quando eu saí para o trabalho, eu fui falar com ele, que estava já na cama e tudo, e disso também não me esqueço, ele tenha se agarrado em mim, no meu pescoço, e me deu um abraço, o abraço mais apertado que meu pai me deu. E o calor que vinha dele, da febre que já o tomava, passou para mim, não a febre, mas o calor. E eu nunca me esqueci disso. À noite, quando eu cheguei, à tardinha, quando eu cheguei, ele já estava morto. De maneira que essas coisas vêm e ficam. Bom, então ele diz assim: era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Festa para mostrar a alegria. Pois este teu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Esta é a maior alegria de Deus. A do pecador que se converte, reconhece a sua culpa, se converte e volta para trás. Há uma outra frase de Santo Agostinho que eu anotei aqui. Esta parábola revela o imenso amor de Deus por nós, diz Santo Agostinho. Amor ágape, amor doado, né? Amor fiel, amor gratuito, amor voltado, por certo, para os que merecem, escreve Santo Agostinho. Mas, sobretudo, completa Santo Agostinho, para os que dele precisam. Porque Agostinho estava pensando nele mesmo. Que Agostinho foi um pouco esse jovem. Na sua juventude, ele foi um pouco esse jovem, chamado filho pródigo. Ele também esbanjou a vida. Custou a voltar, mas quando voltou, veio um outro Agostinho, que hoje é Santo Agostinho. Então, o amor de Deus para aqueles que merecem. Deus dá o seu amor para aqueles que merecem, mas principalmente para aqueles que precisam.
O filho mais velho merecia o amor do pai, tinha, mas o filho mais velho, mais moço, este precisava do amor. E teve. Porque o amor de Deus é misericórdia. Esta é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E só São Lucas, com a sua sensibilidade, poderia ter realmente nos registrado ela e nos dado essa grande lição da misericórdia, do amor misericordioso do Pai pelo Filho, de Deus por nós, cada um de nós. Ainda nessa missa do quarto domingo, cantou-se o Salmo número 33, que é o 34, não é? Na Bíblia hebraica. E eu coloquei ali apenas 2 exemplos do Salmo, os versículos 5 e 7. No versículo número 5 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Confiança. Pedir ajuda. Certo de que o Senhor vai livrar-nos de todos os nossos medos. Não foi isso que o rapaz fez? E eu botei também o 7. Eu, um pobre sofredor, gritei. Posso dizer aqui, eu, um pobre pecador, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Há outros versículos, o 9, o 11, o 15, mas eu fico com esses. O Senhor nos ouve sempre. O Senhor nos livra das nossas aflições. Só Ele pode fazer isso. Porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Pai. É o Pai de amor e é o Pai misericordioso. São João nos ensina que Deus é amor. Aqui está a grande manifestação do amor de Deus. Maior manifestação se dará na cruz. Aqui Jesus já está mostrando para nós o que vai ser. E proximamente, quer dizer, na próxima semana da Quaresma, na nossa caminhada, vamos continuar com a misericórdia de Deus, mas numa outra visão. Um outro momento da vida de Jesus, que não é parábola, é uma coisa real, uma coisa concreta, mas que também nos diz muito respeito. Então, na nossa caminhada na Quaresma, que é um tempo de conversão hoje, mas é um tempo de misericórdia também. Hoje nós tivemos a conversão como principal, mas a misericórdia. Na semana que vem nós vamos ter a misericórdia, se Deus quiser, vamos falar da misericórdia de Deus. Já a partir, quem sabe, desse Salmo 33, 34. Estou sofrendo, tenho algum problema que está me atacando, está tocando a fundo na minha vida, na minha alma, pois bem, dirijo-me a Deus, confiantemente. Pai, perdoa-me porque eu pequei. Pai, perdoa-me porque eu sou pecador. Talvez fosse até melhor a gente dizer sempre isso no momento do conflito, quer dizer, confesso os meus pecados. Naquele primeiro momento da missa, já no início da missa, quando a gente pede perdão dos nossos pecados, não é aquele Kyrie, o Kyrie eleison, que é cantado, que é isso, que é aquilo. Não, eu acho que o melhor de tudo, agora nessa Quaresma, não devia nem ser cantado, devia ser uma coisa íntima de cada um. Pai, perdoa-me, porque eu sou pecador. Foi isso que o jovem fez. Mas ele falou, ele pediu, ele expressou a sua vontade de ser perdoado. Mas antes disso, já tinha sido abraçado pelo Pai. Já tinha sido recebido de volta. Porque o Pai nunca o havia condenado de verdade. Porque o Pai é Pai. Ainda mais nosso Pai Deus. Por isso, nós dizemos na oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, perdoai o nosso pecado.
como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, porque também não tem sentido receber o perdão de Deus e não perdoar. Não foi isso que nós ouvimos aí no Evangelho, agora também de Mateus, que diz daquele camarada que devia uma fortuna a um rei, não tinha como pagar, o rei ia mandá-lo para a prisão, ele caiu, implorou o perdão do rei e foi perdoado de toda a dívida. Era uma dívida descomunal. Ele não ia pagar nunca, não teria como, mas foi perdoado pelo rei, porque implorou o perdão, porque pediu perdão. E mal tinha sido perdoado, saiu. Aí encontrou um pobre coitado que devia a ele uns caralinguais, umas pouquinhas moedas. E não tinha como pagar. Sabe o que ele fez? Agarrou o camarada, botou na cadeia e mandou vender mulher, filho, não sei o que, para receber o que devia do camarada. Quer dizer, ele recebeu o perdão, mas não foi capaz de perdoar. Então não adianta nada. Pai, perdoa-me, porque sou pecador, se eu não perdoar aos meus irmãos. Se eu não posso ir à comunhão, se eu não for comunhão com eles. Palavras do Padre Mauro. Antes de nós irmos à comunhão, era assim. Venham à comunhão, vocês todos que são comunhão. Se você não é comunhão, é bom ficar onde está. Ele não dizia assim, eu é que estou dizendo. Que esta parábola que Jesus nos contou no 4º domingo da Quaresma fique gravada no nosso coração. E que com a ajuda de Nossa Senhora das Dores, nossa padroeira, de São José, cuja festa nós celebramos com tanta alegria e com tanto entusiasmo, que isto se transforme no perdão de Deus, sempre na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Que nós possamos agir como Ele age, sempre. Sejamos abertos, sejamos misericordiosos, tenhamos o coração voltado para aqueles que necessitam. Necessitam de um apoio material, sim, certamente, mas sobretudo de um olhar carinhoso e de uma palavra amiga. Voltemos o nosso pensamento para o nosso amigo. Não sei se ele necessita ou não naquele momento, mas sei que eu quero rezar por ele. Então rezo por ele e por todos vocês que nos acompanham nessas jornadas bíblicas que nos completam tanto e que nos ajudam a chegar sempre mais perto do Pai. Nós chegamos perto, mas levamos conosco a certeza de que Ele está dentro de nós. Como o Verbo se fez carne e habitou em nós. Maria levou o Verbo no seu útero. Nele o Verbo de Deus foi gerado. Agora Ele quer entrar no nosso coração. Abramolo! E a Quaresma está aí para nos ajudar a fazer isso. Seguros nas mãos de Maria e José, encontremos Jesus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima caminhada bíblica. Até lá.